Louvado seja o Senhor. Parece que estão cansados. Eu disse: Louvado seja o Senhor. Que o Senhor vos dê as chaves do reino. Que o Senhor vos ensine como usar as chaves do reino. Os céus abrirão portas diante de vocês. Sabe? Às vezes, você tem a chave, você, a porta que você o abre facilmente parece que não está a abrir desta vez. Você olha para a chave, parece estar a enferrujar. Você manda para o lugar certo de modo que possam tirar a ferrugem e ajustar. Sem nenhum problema, você põe a chave e as portas se abrem. Neste novo ano, novas portas vão se abrir diante de si. Você irá para lugares, portas que nunca esteve antes irão se abrir. Irá para nações, irá para cidades. Quando você se firmar, os céus se firmarão consigo. Ao preparar-se para ir por estas portas abertas, onde nenhum homem, Satanás, não há poder oculto que pode fechar. Grandes coisas estão acontecendo por ti este ano, em nome de Jesus. Pai, os nossos corações estão abertos. Os nossos corações estão derramados no altar para oferecer, para nos oferecermos para o trabalho do reino, para o ministério do reino e para a penetração no reino. Pedimos, Senhor, que a chave, a solução que precisamos para dar a cada um, possamos receber em nome de Jesus. Não há poder maligno que vai se parar diante do seu povo. Nenhum. Aqui, ali, ninguém será capaz de fechar a porta. Abra para o seu povo hoje em nome de Jesus. Confirma a sua promessa. Confirma a profecia. Confirma seu pronunciamento diante de todo ministro aqui, irmã, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Está feito. Em nome de Jesus nós oramos. Vamos para Mateus 16. Mateus 16, 16. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17. 17. E Jesus respondendo-lhe disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, filho de Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Eu sei que todas essas referências que nós lemos, já lemos muito antes e as conhecemos e repetimos mais. Nós viemos aqui para a revelação divina de Deus
Ele diz: carne e sangue não revelaram isto para si. Carne e sangue é homem, é uma mulher, é um orador, é um professor. Carne e sangue é um ser humano. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele, quando queria que soubesse que era ele diz: este é o meu espírito, carne e sangue está aqui, diante de vocês. E quando dizemos carne e sangue não revelou isto para si, está dizendo, uma teologia humana não revelou isto para si. Um professor humano não revelou isto para si. Mas o meu Pai que está nos céus, professores humanos, carne e sangue, tem suas limitações. É por isso que sabemos. É aquilo que o sangue e a carne, aquilo que o teólogo, seminarista, se é tudo que você sabe, há um limite onde tu chegas no ministério. Mas quando o Pai de toda revelação, o Pai dos céus e da terra, o Pai, o Criador, o Deus dos céus, quando Ele revela para si, você terá isto. E você segura isto. E você fazer o uso desta revelação da forma como o Pai revelou para si. Assim que fizer o uso disto, irá para lugares onde nunca foi. Verá e fará coisas que nunca fez. Você cumprirá aquilo que se calhar nunca cumpriu. Veja o versículo 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Por cima da conversão de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha, a palavra infalível de Deus, a revelação de quem Cristo é, por cima desta rocha, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você precisa de um amém que chega nos céus. No versículo 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Aqui está a promessa de Cristo para Pedro. Pedro já se foi, mas tu estás aqui. Este homem, esta manhã você terá as chaves do reino dos céus. Quem disse isso? Pergunto, quem disse isso para si? É Jesus, está dizendo: te darei as chaves do reino dos céus e tudo. Alguém grite aí: e tudo. E tudo não te vai amarrar. E tudo não te vai amarrar. Sabe? Nós costumamos estar lá no nível muito abaixo. Todas as outras coisas estão acima de nós. Nos controlam. Nos amaram. E ditam aonde iremos e como iremos e onde chegaremos. Mas agora a mesa está revirada. Já não mais estão no controle.
Você está agora no controle de toda a situação. Quem está no controle agora? E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Os céus dizem, diga isto. Não diga de acordo com o limite do seu poder. Diga isto na proporção do impacto dos céus. Diga isto. Está nas suas mãos. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Estamos a falar aqui das chaves para o renascimento da igreja do Novo Testamento. As chaves para o reavivamento da igreja do Novo Testamento. As chaves está nas mãos do Novo Testamento, abrindo os corações para o reino, abrindo os corações do mundo, abrindo os corações para Cristo, ficando na porta dos corações das pessoas. Para quê? Para que possam abrir as portas e Ele virá. Nós estamos usando três coisas aqui. Número 1, as chaves dadas para avivar a igreja. Número 2, é o conhecimento dado para restabelecimento da igreja. Número 3, é o reino que cresce, que se expande no reposicionamento da igreja. Número 1, as chaves dadas para o avivamento da igreja. Três coisas iremos também ver debaixo deste subtópico. Número 1, o poder dado e a autoridade. Número 2, o grande poder. Aqui é o poder dado com unção. Número 1, o poder dado. O que é que tu entendes quando Jesus disse no plural, lhes darei as chaves do reino, para que tu possas abrir, os céus irão abrir. Se trancando, os céus irão trancar. Número 1, o poder dado e a autoridade. Lucas 9, 1 e 2. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios. Deu-lhes o poder. Deu-lhes o poder de cura. É o poder para tocar. É o poder para transformar vida. Ele chamou. A promessa que deu. Aquilo que ia dar a Pedro, deu a João, deu ao Tiago, deu a Mateus, deu a todos eles. E aquilo que ele lhes deu, esta manhã está dando a si. E ele diz, ele deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. 2, versículo 2. E enviou-os a pregar o reino de Deus. Versículo 1. Deu-lhes o poder. Do versículo 1. Eles tiveram poder. Eles tiveram autoridade. E neste poder, e nesta autoridade, Ele os envia para fazer o quê? Pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E não somente isso, no capítulo 10,
no início do capítulo, ele chama os 70. Os outros dizem 72, olhando para. Ele chamou os 70 e disse, no versículo 2, dizia-lhes: grande é a verdade da ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que envie obreiros para a sua colheita. Não parou com os 12, não parou com os 70. É por isso que estás aqui. Tu és o próximo na linha. E quando eles voltaram no versículo 17, e voltaram os 70 com alegria, dizendo: não disseste amém por quê? Todos os participantes do congresso deste ano, 2026, hão de ir para o campo da colheita. As chaves estarão nas suas mãos. E ao ir no campo da colheita, você voltará com gozo. O gozo. O gozo de ver almas salvas. O gozo de ver cura espetacular. O gozo de dizer o nome de Jesus operando na sua vida, no seu ministério. Os 70 voltaram com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Eu quero que vocês entendam o significado disto. Quero que entendam aqui: até os demônios se sujeitam. Cura aconteceu de forma tão grande. Até os demônios, todos pelos quais nós orávamos, todos que nós orávamos por ele, tudo Deus firmava. Lembrem-se, a chave, o poder e a autoridade que ele te deu é para abrir portas e para trancar portas e dizer e libertar pessoas. Depois ele diz: até os demônios se sujeitam a nós. No versículo 18. No versículo 18. E disse-lhes: eu via Satanás como raio cair do céu. 19. Eis que vos dou poder. Lembra-se. Eu vos darei as chaves dos reinos. Agora está explicando, está analisando para nós, está distribuindo para nós as chaves que ele falou delas, que iria dar. Está nos dizendo: esta é a chave. Ele prometeu que daria. Ele diz: eu vos dou poder, você tem isto, para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. E nada, digam-me então, e nada, digam-me crendo, e nada vos fará dano algum. E no versículo 20: mas não vos alegreis. Isso quer dizer, olha, não te limite, não limita a sua alegria a isto, que o Espírito se sujeitam a vocês, mas alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Número 2. É o grande poder. O grande poder é a chave que ele deu. E quando ele diz que eu dar-vos-ei as chaves do reino, aqui está uma das chaves. O grande poder.
Normalmente, legalmente, o que isto quer dizer é o seguinte: alguém abriu uma empresa e quer ter uma representatividade, quer ser capaz, para ter capaz, para fazer o que tem que ser feito naquela empresa, que totalmente lhe representa. Ele chama o representante. Vá para ir para os devidos lugares. Eu, fulano de tal, tendo esta empresa a ponto, indico fulano de tal como meu procurador, como meu advogado, que irá falar em meu nome e tudo o que ele disser, e qualquer documento que ele assinar, assumam como se eu, titular desta empresa, esteja assinando a conta. O poder que eu tenho, eu transfiro para ele. Ele ficará ali por mim, será o meu representante. Eu, é por isso que ele vos deu o poder de advogar. Podem operar em nome desta pessoa. É o que Jesus fez. Ele deu o poder de advogar para os crentes, para os ministros, para agir e para serem representantes dele. 1 de João, João 14, 12. João 14, 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele fará e fará. Ele está dando a chave, o poder para advogar aos crentes, e grandes obras do que estas ele fará. Ele está a dizer: lembre-se, o homem que tem uma empresa e registrou a empresa, ele escolheu para gerir a empresa. Aqui está aquilo que eu tenho no plano, em mente. Se eu estivesse presente, faria isto, aquilo e aquilo. Mas eu te faço meu representante. Vá e faça isto. A propósito, se tu tens novas ideias, se tiveres melhores ideias, se tiveres ideias, perspectivas maiores de levar a empresa acima disto, grandes obras. Cristo foi para os céus e ele diz: o mundo que ele ministrou já cresceu. Os problemas e desafios do mundo também cresceram. No tempo de Jesus Cristo, a população do mundo, aprendi que era 150 e tal milhões, e os desafios do mundo, os cegos estavam lá, foram curados, os surdos, mudos estavam lá, foram curados, os leprosos estavam lá, foram curados, tantos deles. Aqueles que tinham um fluxo de sangue foram também curados. Desde aquele momento, os problemas, as doenças do mundo cresceram. HIV, SIDA não estava lá antes. Cancro que ouvimos tanto hoje em todos os países multiplicou-se. E todos os problemas sociólogos que são parte da atividade de Satanás cresceram em número, porque o Satanás não permaneceu parado no mesmo nível. Assim que o Satanás sabe que os seus dias são curtos, o que é que ele faz? Ele vem com grande fúria
e ele espalha muitos males que não estavam lá naquele tempo. Agora ele nos deu as chaves. Ele disse sim, os problemas que vocês confrontarem, os problemas que eu tive que resolver, aquilo que eu fiz, as obras que eu faço, vocês farão. Mas se na vossa área de trabalho, se na vossa nação encontrarem problemas que não estavam lá quando Cristo estava na terra, uma nova coisa, vocês farão grandes obras do que aquelas que eu fiz. Por quê? Porque eu vou para o Pai. Veja o versículo 13. Versículo 13. E tudo quanto pedirdes, e tudo quanto pedirdes, e tudo quanto pedirdes, em meu nome. Essa é a fonte de poder que te advoga. Peça isso, diga isso, declare isto. Em meu nome, tudo o que pedirdes, eu o farei. Para que o Pai seja glorificado no Filho. 14, no versículo 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, poder de advogar, se pedirdes alguma coisa em meu nome, se pedirdes alguma coisa, eu o farei. O grande poder de advogar que ele nos dá ao dar as chaves. Atos 3. Atos 3, 6. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro. Há coisas que o ouro e prata podem fazer, mas isso nós não temos. Mas o que tenho, isso te dou. Em nome, este é a chave, este é o poder de advogar. Se ele estivesse aqui fisicamente, em seu nome, ele estaria fazendo. Cristo e o seu nome, quando estava aqui, no seu ministério terreno, ele faria isto. Mas agora, como sou representante de Cristo, eu falo pelo nome de Cristo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. No versículo 7, e fez o quê? E o tomando pela mão direita, o levantou. E logo, alguém grite logo, os seus pés e artelhos se firmaram. Veja o versículo 16, E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na sua presença de todos vós, esta perfeita saúde. As chaves do reino, poder e autoridade. Número 2 é o poder de advogar. Número 3, o poder dado com unção. Atos capítulo 10, 38. Aqui está a chave, porque somos ditos como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O Espírito Santo e o poder. O Espírito Santo e a unção. Esta é a chave que Jesus Cristo pessoalmente usou. Agora,
a cabeça da casa. Vai para uma viagem muito longa, mas as chaves têm portas. As portas têm chaves. Se ele levar as portas, a mulher está em casa. Não está com ele naquela viagem. Um marido normal e bom vai fazer o quê? Vai deixar as chaves em casa, mãe. Estão aqui as chaves. Eu sempre uso para abrir as portas assim e assim. Eu vou nesta viagem, você está ali. Vai deixar as chaves para aquela sua esposa que permanece ali. E a esposa, Jesus, o noivo, o cabeça da igreja, quando estava aqui, ele usou a chave do poder do Espírito Santo e a unção do Espírito Santo. E o noivo já foi para uma viagem tão longa. E ele voltará. Mas a noiva está aqui. O noivo deixou as chaves. Noiva, noiva, mulher, você precisa de abrir a porta, aquela porta. Tome isto, tome as chaves, para que nenhuma porta seja trancada diante de ti. Cristo se foi e o noivo já se foi e deixou a chave. Ele está numa viagem longa. Agora você é parte da noiva. Deus te ungiu. Deus te ungiu a ti também. E Deus ungiu a ele com o Espírito Santo e com poder. Ele já te ungiu também com poder e o Espírito Santo. Ele foi à volta fazendo bem. Você irá à volta fazendo bem, curando todos aqueles que são oprimidos pelo diabo. E o diabo, agora a noiva, agora a igreja, agora os ministros, tendo esta mesma chave, o poder e a unção, aonde ir à volta, vão libertando, curando todos os oprimidos pelo diabo, e Deus será convosco em nome de Jesus. Isaías capítulo 10. Isaías 10, 27. E acontecerá naquele dia, hoje é aquele dia, que a sua carga será tirada do seu ombro. Amém. E o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Há uma unção presente aqui nesta manhã. O jugo, a opressão na sua vida já foi removida. E a chave está agora nas suas mãos. Poder e autoridade. Poder de advogar. E o poder e a unção, as chaves estão agora consigo. Em todo lugar onde fores, você irá destruir as obras do diabo. A unção sobre a sua vida irá destruir, irá quebrar, eliminar todo o jugo do diabo em nome de Jesus. E o jugo será destruído. Não porque eu me sinto grande. Não porque eu tenho a força, posso correr, eu posso competir com qualquer um. Não. Não é por causa do nível da sua força humana. Não é por causa da sua estatura. Não é por causa do seu gênero. Mas da unção. Por causa da unção. E eu oro
que este poder irresistível, esta unção irresistível e autoridade venha sobre a vida de cada um de nós nesta manhã em nome de Jesus. Ponto número 2. O conhecimento dado para o restabelecimento da igreja. Ao olharmos para Efésios capítulo 3, Efésios 3, 4 a 12, veja o conhecimento que estes apóstolos, que estes discípulos não tiveram no momento em que Jesus estava com eles. Agora Jesus diz: eu vos darei as chaves do reino. O conhecimento que vocês precisam ter. Para quê? Para que aquela tribulação, para que aquele conhecimento possa abrir portas. E qualquer que amarrar aqui na terra, será amarrado nos céus e será também liberto nos céus. O conhecimento dado para o restabelecimento da igreja. Estamos olhando para três coisas. Lembre-se, número 1, o conhecimento irresistível da sua graça salvadora. Número 2, o conhecimento inconfirmado da sua graça suficiente. Número 3, o conhecimento irresistível de sua graça fortalecedora. Estes apóstolos, Judas foi suprimido. Há um certo tipo de conhecimento que eles não tinham. Jesus disse: há coisas que vocês não ouviram. Ouviram muito, mas há coisas que vocês ainda não ouviram. Mas quando o Espírito vier, o Espírito da verdade, ele vai vos dizer, ele vai vos ensinar, ele vai vos guiar, ele vai vos instruir e vai vos dar conhecimento que vocês nunca tiveram. O conhecimento não revelado ou irresistível em Efésios 3, 4. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério do Cristo. O conhecimento é a chave também. Versículo 5. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Este conhecimento não era conhecida pelos profetas antes também do mundo começar, assim como vos é revelado. Versículo 6. A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo. Pelo Evangelho, não tinham este tipo de conhecimento. Não tinham este conhecimento imensurável, essa chave, quando Cristo estava vivo. É por isso que, irmãos chamavam fogo, queriam chamar fogo dos céus para Samaria para destruí-los, porque não tinham conhecimento. Porque o Evangelho, a graça e a salvação do Senhor era para eles também. Porque não tiveram este tipo de conhecimento, não tiveram a chave. Se Jesus lhes deu a chave, tudo o que vão fazer era para queimar os samaritanos. De facto, quando lhes mandou
Ele conhecia a limitação daquilo que eles pensavam. Ele disse: dê à casa de Israel e também aos gentios e aos samaritanos não vá. Vocês não têm um conhecimento, vocês não têm a chave que vai abrir as chaves. Para quê? Para os samaritanos e para os gentios. Mas agora, a chave já foi dada para os profetas e os apóstolos, que os gentios seriam parte do mesmo corpo e participantes das suas promessas. E versículo 7. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus. Foi dado segundo a operação do seu poder. A chave que ele disse que daria. Versículo 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios. Não judeus, no meio dos gentios, a imensurável sabedoria de Cristo, que eu imensurável conhecimento da graça salvadora. Número 2. Número 2. O conhecimento não confinado da sua graça suficiente. O conhecimento não confinado da sua graça suficiente. Veja os dois apóstolos. 11. O Matias acrescentou-se a ele antes de Paulo chegar. Estavam confinados. Jesus disse: recebereis poder depois que o Espírito Santo vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e todos os confins da terra. Eles tinham a chave, mas agora e tinham que ir a Jerusalém, Samaria e todas as partes do mundo, onde achariam os gentios. Mas sabe o que? Eles confinaram-se em Jerusalém. Nem tentaram ir à Judeia, nem tentaram ir a Samaria, nem tentaram ir aos confins da terra. Eles confinaram-se ali. Ficaram ali até que a perseguição veio. Foi a perseguição que lhes impulsionou, que lhes moveu. E todos aqueles que foram distribuídos saíram em todo canto pregando o evangelho. Se não fosse a perseguição que lhes afastou, não acharíamos cura em Samaria. Mas agora o apóstolo Paulo veio e ele era mais judeu do que Tiago e o resto dele. O apóstolo Paulo veio e ele era mais tradicionalista do que todos eles. Todos eles juntos, mas recebeu a chave. Estava pronto para sair e usar aquela chave em todo lugar, para que pudesse fazer o quê? Ter o conhecimento não confinado e fazer o uso da graça suficiente. Efésios de novo. Efésios 3, 6. Saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. A boa nova. No versículo 7. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus.
que me foi dado segundo a operação do seu poder. Versículo 8. Versículo 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios por meio do Evangelho. Não confinar-se aos judeus. Me foi dada esta graça. E o Senhor lhe disse: minha graça te basta. Número 13. Número 13. É o conhecimento não escondido da graça fortalecedora. Efésios 3, 16. Efésios 3, 16. Sabe, através dos ministros do Evangelho, eles não são egoístas. E o apóstolo Paulo diz: olhem para mim, olhem para mim, olhem para mim. Um ex-fariseu, um ex-injuriador. Eu tive a graça salvadora. Deus me deu a graça santificadora. Deus me deu a graça suficiente. Quem sou eu para guardar isso para mim sozinho? Aquilo que Deus me deu tornou disponível para todas as pessoas de Deus, para que Ele para que pudessem ser fortalecidos pelo meu espírito no interior. Que o Senhor te fortaleça. O seu homem interior seja fortalecido. A sua mente, o seu coração e no seu espírito seja fortalecido. Com força pelo seu espírito. Versículo 17. 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor. Versículo 18. Poderdes perfeitamente, serás capaz. Aquilo que não eras capaz de fazer, já podes fazer. Nova habilidade. Vem com nova responsabilidade. E ele diz: para que sejas capaz de compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade. Há muito aqui para si. A chave não é uma chave confinada. E aquilo que Deus espera que você faça com esta chave, Ele fará. Versículo 19. Versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. O amor de Cristo excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Quem é que será enchido com a plenitude de Deus? Eu estou olhando para si. Amém. Você é o homem. Você é a mulher. E quando isso acontecer, olha o que vai acontecer. No versículo 20, no versículo 20, no versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos.
segundo o poder que em nós opera. O poder não mais será dormente, irá efetivamente trabalhar em si em nome de Jesus. Estamos olhando para o ponto número 3. Ponto número 3 é o crescimento do reino. O crescimento do reino e a reposição, o reposicionamento da igreja. Nós estamos a olhar para Job 34, 21. Ele diz: e ele vê tudo, todas as suas obras. Ele vê todos os seus projetos, todas as suas atividades e todos os eventos que ele carrega. Estamos a falar aqui das saídas. Isto será a coisa central para a sua vida. E o reposicionamento da igreja. As saídas do reino e o reposicionamento da igreja. Esse aqui é o terceiro ponto. E segurar toda a igreja debaixo da sua liderança e mandar a todos e pregarão efetivamente em nome de Jesus. 3 coisas iremos olhar aqui. Número 1. Estaremos a falar aqui a restauração da meta dos apóstolos na igreja. Número 3 é a glória renovada e a aparência da igreja. Veja o número 1. Número 1. Estamos a falar aqui o reacendamento do ID e os embaixadores do Cristo. O que está-se a dizer aqui é o trazer de volta, ou reavivar da grande comissão. Agora queremos reavivar este goal, este ID. E isto tem que estar bem selado no coração de cada um de nós em nome de Jesus. Atos 5, 19. Atos 5, 19. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirando-os para fora desse ide. Pedro estava na igreja e alguns dos apóstolos estavam lá. E os fariseus, os líderes de religiões inúteis que não poderiam fazer algo útil, aprisionaram-os. Tudo o que queriam era parar o ID. Tudo o que eles queriam fazer era silenciar, eliminar todo o ID. Mas agora o anjo do Senhor foi para a prisão e os liberta. E posso te dizer, Deus te deu um favor especial. E todos estes anjos da igreja, ministros da igreja, que têm vindo, e agora as nossas mensagens delas e nossas, elas reacendem esta missão do ID dentro de si. Vá
afirma-te e fala no templo para as pessoas todas as obras desta vida. 21. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Não se limitaram, não se confinaram o ide somente para o período da tarde, de manhã vá, à tarde vá, à tarde vá, todos os momentos do dia vá e todos os dias vá e o Senhor irá consigo. Número 2. Estamos a falar aqui da restauração da meta dos apóstolos na igreja. Os apóstolos são dados, não é uma palavra ministerial, isso quer dizer os enviados. Pode lhe chamar de outro nome, pode lhe chamar de missionários, são os enviados. Talvez é um missionário, você é enviado para um determinado lugar, no original. Isso quer dizer apóstolos, o enviado. Nós não usamos tanto a palavra apóstolo de forma técnica para dizer. Nós queremos aqui dizer aquilo que o apóstolo, aliás, queremos usar apenas no sentido que o Novo Testamento está a usar, os enviados. E você fará aquilo que te foi enviado para fazer. E deu alguns, Efésios 4:1, deu alguns apóstolos, alguns profetas, alguns evangelistas, alguns pastores e alguns professores. Vejam o versículo 12. Estamos no Efésios 4:12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, ele nos dá este ministério: o apostolado, de profecia, de evangelismo e do pastores e ensino, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo. Eu já te disse antes que a população do mundo do tempo de Cristo, no tempo do Atos dos Apóstolos, era por aí 2,5 milhões, é um terço de 1 bilhão. E nos nossos tempos, nós vimos o nível da população subindo para 3 milhões, 3 bilhões, 4 bilhões, 5 bilhões, 6, 7, 8 bilhões. Agora, no mundo, milhões são nascidas semanalmente, acrescentando. Comentaristas nos dizem, apóstolos não há mais, dizem profetas não há mais. São comentaristas esses, mas eles permitem, os seus comentários permitem os evangelistas que permaneçam, para pastores permanecerem, que os professores permaneçam. Olha para aqui. Se você olhar para estes 5 dedos, cada um representa os apóstolos, segura tudo juntos. E este dedo apontador representa o profeta. E o dedo mediano representa o evangelista. E o dedo anelar, o dedo de amor, representa o pastor. E o pequeno dedo que você coloca no ouvido quando alguma coisa está lá fazendo comichão representa o professor. Agora, a primeira geração que diz aos filhos, sabem o que é vocês?
a primeira geração dos pais terá o dedo polegar. Vocês não terão. Por quê? Porque Deus cortou o dedo polegar. Os apóstolos era para a primeira, nos primeiros apóstolos. Sabe o que, crianças? Vocês não podem ter o dedo polegar. Por quê? Porque nós somos. Porque os pais, nossos pais, é que tivemos o dedo polegar. Tudo que vocês podem ter, meus rapazes, na próxima geração, na última geração, tudo que vocês podem ter são os últimos 3 dedos. Pai, antes de você ir, entenda que você é tão profundo na teologia. Você está dizendo que a igreja primitiva, com a população pequena moderada do mundo, eles precisavam dos dedo polegar e do dedo polegar e do dedo apontador, e nós, com tanta esta população, nós não seremos permitidos ter o polegar e o dedo. Isto não é correto, pai. Isto não é a revelação dos céus. Os 5 dedos, os 5 ministérios estão disponíveis hoje. O dedo polegar ainda está ali hoje. E o dedo, o que aponta, que o ministério profético ainda está lá. E o evangelista que vai para as regiões além da sua localidade, além do seu território, o ministério evangelístico ainda está lá hoje. E o pastor ainda está lá hoje. E o professor, aquele que lida-se profundamente com os ouvidos da igreja, ainda está lá hoje. Por quê? Porque deu alguns apóstolos, alguns profetas, alguns evangelistas, alguns pastores, alguns professores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. No versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé. Até que todos cheguemos o quê? À unidade da fé. Isto ainda não aconteceu. E ele nos deu os 5 ministérios. Para quê? Para que haja o aperfeiçoamento até que isto aconteça. Para que todos nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Nos seus dias vai acontecer, através de si, através de nós todos juntos, vai acontecer em nome de Jesus. Ponto número 3, é a glória renovada e a aparência da igreja. A glória, através de si, glória. Eu disse através de nós, glória. Através de si, não haverá desgraça na igreja. Mas, ao sairmos para ministrar, não haverá glória vã, não haverá glória barata na sua ministração. Ao sair, Deus vai te preparar multidões de pessoas, bilhões de pessoas para a glória em nome de Jesus. É Apocalipse capítulo 19. Lendo a partir do 7. Apocalipse 19, 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou.
através de si. A noiva sabe o que fazer. Permanecer salva através de si, através da sua ministração. A noiva saberá o que fazer para permanecer santa, santificada e que tenha também a suficiência da graça de Deus. A noiva de Cristo já se aprontou. Versículo 8. Versículo 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente. Esta é a justiça dos santos. Através de si, os santos de Deus, o povo de Deus, os membros, em todas as igrejas onde nós temos representação, teremos o que? A justiça de Deus neles, usando esta justiça de forma visível na aparência da igreja do Deus vivo. As pessoas serão aperfeiçoadas por si. Glória. Glória na sua vida. Glória na sua família. Glória através do seu ministério. Glória através da sua ministração. Glória através das suas orações. Glória através da sua pregação. Tudo que vai distrair ou travar a glória de Deus, Deus removerá isto da sua vida. Quando eu te vir falando, estará usando a glória de Deus. Quando eu te vir indo, estarei a dizer, olha para ali, a glória de Deus está se movendo. Glória em tudo que fizeres. E o Senhor em todo lugar onde fores, e o poder de Deus, o poder e a bondade de Deus, o Senhor através de si, que te glorifique. Amém. Essa glória não será diminuída de mês a mês, de ano a ano, mas crescerá mais alto, mais além, grande. Por que não te levantas e deixes que esta glória venha sobre a sua vida? Que o Senhor te faça mais reconhecível, que reconheça as chaves do reino que te foram dadas. Para quê? Para que você possa restabelecer a igreja, possa reposicionar a igreja, para que a glória perdida possa voltar de novo, através de si, através da sua ministração, através do seu ministério.